Aí hoje tem lá reunião no São Paulo, e para mim a questão é assim, é questão de urgência. Eu já disse isso aqui com vocês outras vezes. Ou cai o Dorival, ou cai o São Paulo. O Dorival, gente, ele não conseguiu dar padrão com tempo para treinar. E há quem diga que, olha, o melhor é pegar entrosamento com jogos. Mas esse time do São Paulo não vai pegar entrosamento. Esses jogadores que o Dorival vem colocando para jogar, e aí o Cauli jogou no lugar do Marcos Antônio. Eu tenho uma birra, eu tenho uma bronca com isso quando fala, chega no dia do jogo, sempre um jogador importante do time, ele acaba ficando fora. Sentiu a panturrilha, sentiu as costelas, sentiu a coxa, sentiu a unha do pé, aí o cara fica fora de algum jogo. E aí, mais uma vez, o Marcos Antônio, né? Que é um dos principais jogadores do meio-campo ali do São Paulo. Tecnicamente, é um dos melhorzinhos ali do São Paulo. Aí o cara fica fora, ele entra com o Cauli. E sabe que isso me intriga? Porque algum tempo atrás, o Dorival falou: oh, estou devendo uma chance para o Cauli, uma oportunidade para o Cauli. Não está devendo nada para o Cauli, Dorival. O cara não tá jogando nada. Um cara ruim, fraco de bola esse Cauli. Vê se o Rogério Ceni lá colocava o Cauli por dó, por gratidão, ou via que estava devendo chance para ele. Não, encostou o cara, falou: você tá ruim, você não tá jogando, o outro é titular, você perdeu espaço. E aí, meus amigos, começa o Dorival começa, tô devendo uma chance pro Cauli. E o Cauli entrou no jogo, gente, sem condições, mano. Aí o Marcos Antônio, se era para ser poupado ontem, para que ele jogou? Para que ele entrou no segundo tempo? Então, sei lá, não deve estar tão fadigado assim. Poupar o cara 45 minutos, fica então na sua casa, nem viaja, descansa, fica descansando então. E aí leva o Cauli. E outra coisa, a gente vê a improdutividade do nosso time, né? O Arthur, eu já disse, já falei para vocês, não vale pagar quase 40 milhões por esse Arthur. Não vale, é muita grana por esse cara aí. E aí, tudo bem, melhorzinho, bonzinho tecnicamente, mas não vale isso. Eu já deixo bem claro, não vale 6 milhões e meio de euros o Arthur. Ah, não interessa se o Botafogo pagou 10 por ele lá, quando trouxe ele. Meu amigo, ele não vale esses 6 milhões e meio de euros. Não tem futebol para isso. E aí, o cara, na cara do gol, gente. Você viu o gol, a bola que o Arthur erra? E o São Paulo não é um time que cria o tempo todo, galera. Não é um time que está sempre ali criando oportunidades para a gente ter esperança de que vai vencer alguém. É um time sofrível. Então o Dorival Júnior não é questão de tempo, porque tempo ele já teve para trabalhar. Aí está a incompetência também do treinador, juntamente com esse elenco pipoqueiro que o São Paulo tem, que, gente, não é normal, galera. Toda vez que pega um time pequeno, o São Paulo se apequenar diante desses adversários. E nós falamos aqui 21 jogos a Chapecoense sem vencer. O São Paulo está 9 jogos sem vencer. O São Paulo é um ressuscita, ele ressuscita qualquer um. Ressuscitou mais um e mais uma vez conseguiu a proeza de envergonhar o torcedor. O São Paulo ele se apequena nesses jogos onde ele teria que mostrar a sua tradição, a sua força. Ah, Big, mas tradição não entra em campo. É verdade, não entra. Então esses jogadores eles deveriam ter vergonha na cara e dentro de campo eles correrem, eles mostrarem raça, vontade, determinação. A gente não vê isso nos jogadores do São Paulo. Pega o São Paulo tricampeão brasileiro de 2006, 2007 e 2008. Se você assista os melhores momentos, assista jogos daquele time, vocês vê como aquele time ele jogava com vontade. Não era tecnicamente um time brilhante. Tinham alguns bons jogadores e jogadores esforçados. Aquilo fazia o São Paulo ser diferente. Era um time forte porque os caras também não paravam. Esses caras do São Paulo, gente, eles não se doam, eles não correm, eles são uma preguiça. Repare uma coisa no São Paulo, eu reparo todo jogo. Quando o goleiro, o zagueiro dos adversários começam a tocar a bola lá atrás, um do São Paulo corre lá, faz uma pressãozinha, aí daqui a pouco ele corre no outro, aí ele vê que o outro lado, do meio não foi, ele para. E aí ninguém vai. É uma desconexão desse São Paulo, é um time mal treinado. Então o Dorival, ele não pode continuar no São Paulo, porque se ele continuar, vai cair o São Paulo. E eu prefiro que caia o Dorival. Ah, e agora o Caleri se machucou.
Hoje cedo, ainda agora cedo, ele passará por exames de imagens e dependendo da gravidade, ele pode ficar até um mês ou mais parado. E aí? E aí não tem centroavante. Porque agora, como que você vai fazer? É o André Silva, o reserva do Caleri. Ou você vai pegar e agora vai falar, não, agora o Gustavo Santana vai ter que jogar, agora o Rian Francisco vai jogar. Agora eles vão servir. Não serviu quando estava na boa, quando poderia ter testado, agora eles vão servir. Ou a diretoria vai fazer o quê? Vai para o mercado desesperado, e agora? Vai atrás do Jamie Vardy, vai atrás do Bucambu lá, Bacambu, e agora? O que eles vão fazer? Vão ligar o alerta, o desespero, porque agora entenderam que precisa reforçar esse time, porque senão vai cair para a Série B. Gente, a questão de Série B do São Paulo, e é uma coisa também que eu converso com vocês aqui há tempos, é a questão de tempo. Se não for esse ano, vai ser ano que vem. É tenebroso. O clube não tem dinheiro, o clube não tem comando. O clube tem um bando de conselheiros mandando e desmandando no São Paulo. Eles não estão interessados se o clube vai melhorar ou não. Estão preocupados com a eleição, com a cadeira presidencial e os cargos que daqui a pouco cada um deles vai ter. Então, meus amigos, a questão de Série B para o São Paulo está carregando, infelizmente, desculpa, mas é a realidade. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Errado, tudo errado. Essa diretoria, cara, mandaram o Crespo embora. Com o Crespo, o São Paulo jogava com vontade, com alma, com disposição. Quando as pernas não chegavam, iam com o coração. Com o próprio Zubeldia, lembra? Quem é seguidor antigo lembra que eu dizia? Não é legal mandar o Zubeldia embora, porque a culpa não é dele. E o time corre, quando perde, perde, mas corre, tenta, faz alguma coisa. Chegou o Hernan Crespo, maravilha, jogou até bem. É que não tem como exigir muito desse plantel, não é um plantel nota 9, nota 10. Mas jogou como cara de um plantel nota 7,5, sendo um plantel nota 6. Então resolveu. Aí quando estava melhorando, o que a diretoria fez? Meteram o pé no rabo dele. Chamaram o Roger Machado, que é um profissional promissor, mas no momento ele não é o cara. Não era para ter esse contraste de chamar um cara que quase rebaixou o Internacional no ano anterior. Nenhum clube de Série C quis contratar ele depois que ele saiu do Internacional. Mas vai o Rafinha e o Rui Costa, aquele incompetente, contrata. E aí o São Paulo só desarmonizou. Chegou o Dorival, não teve o que fazer. E o Dorival é um cara que não está achando solução para nada. Você pode reparar, o São Paulo tem alguma jogada? O São Paulo não faz uma triangulação. É um cara que pega a bola aqui e não aparece ninguém. Então fica muito difícil, viu, meu amigo? Fica muito complicado. Se essa diretoria não tentar contratar um Renato Gaúcho para resolver, porque ele resolve, tá? O Renato Gaúcho ele dá uma tonificada no ambiente. Aquilo que o Crespo fazia, o Renato Gaúcho faz multiplicado por 20. Só para você ter uma ideia. Ele oxigena a cabeça dos jogadores. Não deu Renato Gaúcho, pede desculpas para o Zubeldia e traz esse cara de volta, pelo menos até o final do ano. Embora eu acho que ele não vai querer assumir essa bronca, não. Mas tem que fazer alguma coisa, porque do jeito que tá, nós vamos cair para a segunda divisão. Porque tá fazendo muita força, tá? Eu não acredito que o São Paulo vai cair. Mas do jeito que tá rolando as coisas, meu irmão, perdeu para Chapecoense, não jogando absolutamente nada. Reclamávamos que o São Paulo só jogava bem o primeiro tempo e morria no segundo. O São Paulo já entrou morto, jogou mal os 2 tempos. E outra coisa, o pessoal reclama do Arboleda, mas quando ele não joga, essa zaga vira uma peneira. Tô mentindo? É devaneio da minha parte aqui? Ou você concorda comigo? Tá? Olha, eu não quero chegar no detalhe da falta de troca de passes, da associação de troca de passes, tabelinhas, jogo 1 contra 1, jogadas individuais, jogadas de escanteio, jogadas de profundidade. Não quero falar sobre isso, porque isso aí o São Paulo foi mal em tudo. Tudo. Eu quero chamar a atenção da falta de vergonha na cara, da falta de caráter futebolístico desses jogadores e da falta de postura dessa equipe, incluso a comissão técnica, que não sabe o que fazer. Se em 2023 o Dorival tinha o time nas mãos e sabia o que estava fazendo, em 2026 ele está completamente perdido. Completamente perdido. O São Paulo é amontoado de jogadores que até querem ganhar, mas não sabem como. E não adianta me falar que é zica, que é coisa espiritual, é porra nenhuma.
Isso daí é falta de organização coletiva para vencer um jogo. E falta de líder também, porque o Caleri saiu, o Luciano não é líder. O Luciano pode ser um bom jogador, mas não chama a responsabilidade para ele. Quem que vai chamar? O Marcos Antônio vai chamar a responsabilidade? O superestimado Marcos Antônio vai chegar e vai falar, ó, bota aqui para mim que eu controlo esse jogo. O Arthur vai chamar essa responsabilidade? O Arthur não é líder de equipe, gente. O Vitor Sá não é líder de equipe. O Pablo Maia, ridículo Pablo Maia, não é líder de equipe. O Danielzinho, que caiu muito, não é líder de equipe. O Lucas Ramon, que fez 3, 4 partidas boas, a gente chegou até a se iludir falando que tinha lateral direito e não tinha porra nenhuma. Caiu vertiginosamente. Talvez o líder dessa equipe, talvez, seja o Domingos Duarte, que chegou ontem e vem mostrando personalidade. Mais uma vez foi o melhor de São Paulo em campo. Ele com o Iago. O Iago que não foi mal. Teve iniciativa, sabe? O resto, gente, ou é descompromissado, ou é falta de vergonha na cara, ou o cara tá com a fralda cheia, sabe? Com a cueca cagada. Entendeu? Não dá pra entender o São Paulo do jeito que tá. E tá 3 pontos na zona do rebaixamento, hein? Graças a Deus que o Internacional perdeu, ou empatou, o Internacional empatou, o Grêmio perdeu, o Santos empatou, o Mirassol empatou, o Remo perdeu. Dá graças a Deus que ainda tá, acho que em 13º. Mas há 3 pontos da zona do rebaixamento. E ó, vou falar uma coisa, hein, Macis? Você pode ser um presidente, um cara, gente boa, tá? A gente teve uma reunião com você se mostrou um cara super preocupado com São Paulo, querendo ajudar, etc. Mas pelo amor de Deus, né, cara? Não dá. Não dá. Rafinha, pede ajuda aos universitários. Você é novato nessa condição de diretor de futebol. Você é novato, você não tá conseguindo conduzir esse São Paulo. E por fim, Dorival Júnior. Se não consegue fazer esse time melhorar, se não tirar peças aí que estão deixando o time lento, previsível, burocrático, pede o boné. Pede o boné. Pra vir gente pra, ter coragem de colocar jogadores mais rápidos aí. O time tá muito burocrático, frouxo. Na hora que vai atacar, sempre tem um cara. Você, torcedor, deve estar concordando comigo. Sempre tem um cara que tá tocando a bola pra trás. Ora o Lucas Ramon, ora o Pablo Maia, ora o Danielzinho, sempre estão tocando bola para trás. Equipe confusa, equipe nada agressiva. Um ataque de risos do São Paulino, que não aguenta mais ver um time frouxo desse. Aliás, time frouxo, comissão técnica frouxa e diretoria frouxa. E a gente tem aí um jogo importantíssimo agora no Morumbi, diante do Red Bull Bragantino, que não pode perder. E aí, quem garante? O Bragantino que ganhou do Grêmio. Que vai jogar no erro do São Paulo, no desespero do São Paulo. Como todos os outros times vão jogar. Para todos os times empatar com o São Paulo vai estar legal. Ou ganhar, né, jogando fora de casa. Porque o Dorival é um lixo fora de casa. Não joga fora de casa. Não ganha. É uma aberração fora de casa o Dorival Júnior. Mas enfim, estamos aí. A gente tem mais uma semana cheia, não tem mais jogo. Por quê? Porque a Copa do Brasil, né, São Paulo, que trocou de técnico 1, 2 vezes, 3 vezes, tá fora da Copa do Brasil e acho que até tem que agradecer a Deus. Vai ficar mais uma semana treinando para jogar contra o Bragantino, que também descansa no meio da semana. E depois pega o Atlético Mineiro, aí tem Boca Juniors. Como é que o torcedor vai ter coragem de ir para a Argentina para apoiar esse time numa Sul-Americana, sendo que o time está apanhando no Campeonato Brasileiro? Apanhando de cinta no Campeonato Brasileiro. Então é de se preocupar sim. Em 2013 a gente quase caiu, em 2017 quase caiu, e mais uma vez a gente vai lutar contra o rebaixamento até as últimas rodadas. Culpa, eu sempre falei isso, desde que o Roger foi anunciado ao vivo, a gente estava lá no Semana Tricolor, eu falei, a maior cagada que o São Paulo está fazendo é tirar o Crespo e colocar o Roger Machado. E agora o Dorival está pior ainda. O Roger é um técnico frouxo, o Dorival está se mostrando frouxo também. E não adianta falar depois do jogo, no pós-jogo, na entrevista coletiva, que é inadmissível, que é uma vergonha. Você é um dos responsáveis por isso. Você não faz esse time jogar. Você não faz as trocas necessárias nesse time. Você bota o Pedro Ferreira faltando 10 minutos para terminar o jogo. Você coloca o Cauli para jogar. O Cauli, que de tanto joga e joga mal, a gente vai ter que comprar. Macis, Rafinha, peguem o Cauli e ponham para ele treinar separado, nada contra a pessoa. Mas a gente não pode pagar por um jogador desse. Nem 1 centavo de euro a gente pode pagar. Quanto mais, sei lá, 2, 3 milhões de euros. Que vergonha. Que vergonha, São Paulo. Então fica... Primeira impressão do departamento médico do São Paulo é de que a lesão de Jonathan Caleri não é grave.
O jogador acabou deixando a partida na Arena Condá ainda no primeiro tempo. Ele teve uma entorse no tornozelo. É claro que ele já passou ali por alguns procedimentos, já botou gelo, já está fazendo uma pequena recuperação, né, desde ontem à noite, quando ele sai de Chapecó e vem para a capital paulista, só que ele será realizado exames médicos neste momento, nesta segunda-feira, para saber a gravidade da sua contusão. O time se reapresenta, ele vai passar por exames para entender de fato qual que é a dessa entorse. A entorse, por exemplo, pode ser bem próximo do que aconteceu com o Victor Saí, é sempre o diagnóstico prévio, tá? Ali, com a dor que o atleta vai sentindo, vai ali fazendo perguntas, vai olhando o inchaço, vai vendo, mais uma experiência médica que olha e fala, pô, esse caso aqui não é tão grave. Grave a ponto de, por exemplo, ter uma cirurgia e tirá-lo da temporada, o que poderia acontecer em caso do tornozelo. Mas ao que parece é uma entorse mais simples. Vamos aguardar para ver os exames médicos para realmente saber qual que é a gravidade dessa lesão. Fato é que para o confronto contra o Bragantino ele já pode se tornar dúvida, tá? Até eu vou abrir aspas para uma das fontes com quem eu conversei. Abre aspas, pelo visto, no máximo volta contra o Atlético Mineiro. Fecha aspas, disse uma fonte importante do São Paulo. O Jonathan Calleri ficou bem frustrado, inclusive com essa lesão, com essa dor. É mais uma no gramado sintético, né? Dessa vez, ainda bem que não foi joelho, foi algo no tornozelo. Parece ser o mais simples, até por um fator de pancada do que propriamente uma torção, de ligamento, algo nesse sentido. Então vamos torcer aí para que não seja algo nada muito grave para Jonathan Calleri, para que ele possa retornar o mais rápido possível e quem sabe ajudar o tricolor paulista a sair dessa situação. Só que se for para deixar todo mundo do jeito que tá, algumas coisas precisam ser muito claras. E acho que todo mundo precisa ser muito transparente nisso. Primeiro ponto, diretoria e presidência. Precisa-se pagar tudo em dia. Precisa-se dar estrutura o suficiente para que todo mundo consiga performar. Para que não haja desculpas de que a gente está nessa situação, mas a gente está devendo. Estão devendo a gente. A gente pediu uma coisa e não foi. Então, para diminuir qualquer risco de cobrança, diretoria e presidência tem que deixar tudo em dia. Toda a estrutura o suficiente para que as coisas possam acontecer. E dar respaldo, blindar todo mundo disso. Segunda coisa, Dorival Júnior. Dorival, eu entendo o estilo de jogo que você quer implementar. Um meio aberto para ir articular para o meio, para abrir espaço para o corredor, o outro lateral e tudo. Toda essa dinâmica, o Luciano que é o segundo atacante, mas também não é o 10. Ponto principal não está dando certo. E quando a gente trata de um senso de urgência, você precisa tomar decisões duras. Então, você precisa mudar o esquema tático hoje. Tá? O São Paulo não precisa jogar bem, ele precisa ser eficiente. Hoje o São Paulo não até o final do ano, esquece de jogar bem. Acabou o trabalho tático, evolução tática, você precisa de resultado. O São Paulo precisa conquistar 3 pontos. Então, meu irmão, 3 zagueiros, todo mundo na sua. 3 zagueiros, quem é zagueiro? Você é zagueiro? Então, zagueiro. Lateral, quem é lateral? Na lateral. Quem é volante? Meia pela esquerda. Não, volante, meia, segundo atacante, atacante. Todo mundo jogando na sua posição, bonitinho, bem postado. Se for para jogar com 3 zagueiros e 3 volantes, que seja também. Vamos jogar de uma maneira mais precavida, todo mundo na sua. Vamos jogar de uma maneira mais simples para conquistar resultados. Ano que vem a gente pensa com pré-temporada, trazendo outros reforços, oxigenando também esse time, que a gente possa fazer alguma coisa diferente, tá? E outro ponto importante, jogadores. Eu não vou nem entrar no ponto de apatia, disso tudo, não. É entender isso, por isso que eu falo, tem que vir lá de cima e todo mundo cumprir uma cartilha. O Dorival precisa ter pulso também, e os jogadores precisam aceitar esse pulso de que não dá para insistir em jogadores neste momento. O Rafael, vamos até poupar, porque ele fez um bom jogo contra a Chape. Contra o Bolívar, não achei que ele foi mal, até salvou em alguns momentos, aquela bola era indefensável. Então, Rafael, desta vez, por enquanto, a gente preserva. Mas tem outros jogadores que estão mal. E não dá para insistir mais. Não dá mais para insistir no Pablo Maia. O Cauli teve a chance dele, jogou 80 minutos. Cauli, segura. Ferreirinha tá entrando todo o jogo e não tá fazendo nenhuma diferença. Ferreirinha, tchau. Wendel já tá fora. Jogadores que já estão... Não dá mais para ficar na insistência. Essa é que é a questão. E não é nada contra os jogadores.
É só uma questão que não tá dando certo. E é por isso que eu tô falando até pros jogadores entenderem e falar, cara, não tá legal, não tô bem. É melhor mesmo não jogar, porque eu não tô legal. Eu tô tentando, eu trabalho aqui diariamente, chego no horário, faço tudo que o professor pede, tô tentando, mas cara, no jogo não acontece. Então, além do Dorival ter que ter pulso firme, como o Muricy teve, o Muricy barrou todo mundo em 2013. Falou, não vai ser mais assim. Barrou todo mundo que tinha que barrar. Mesmo sendo um jogador bom. Só que ele não quis abraçar suas convicções. Ele não queria saber se o Jadson era um 10 que ele poderia fazer jogar. Ele não ficou insistindo, batendo na tecla em alguns jogadores. Ele falou, o que eu preciso fazer? Quem é que tá com sangue? É Aloysio Boi Bandido? Então Aloysio Boi Bandido. Na época, Rodrigo Caio? Então é Rodrigo Caio. Paulo Miranda tá com sangue nos olhos? Vai ser meu lateral direito. Dane-se que é improviso, vai ser meu lateral direito porque eu preciso de um jogador aqui para segurar no lado direito. E fez o que tinha que ter sido feito para salvar o clube do primeiro rebaixamento. Muita gente fala dos títulos do Muricy, que é verdade, obrigado por tudo. Só que ele foi crucial em 13, porque teve peito para barrar quem tinha que barrar. Não se ateve a ficar acreditando em jogador que ganha 600 conto por mês. Não dá para ficar acreditando em jogador. É urgência. São Paulo corre risco de cair pela primeira vez na sua história. Então não dá para pegar jogador que você gosta, que você ama, que você conhece em família, que você adora e fala aos quatro cantos que é um jogador sensacional e que leva para onde for possível. Não dá para insistir mais, porque é urgência. É chegar nos jogadores que você gosta e falar, ó, meu irmão, desculpa, até para te preservar, não tem como tu jogar, meu irmão, segura. Porque é o bem maior. E é esse que é o problema estrutural do São Paulo. É todo mundo não pensando no São Paulo. É Rui Costa que vem com a cara limpa falar, eu apostei e tô pagando. Tá pagando um escambau, meu irmão. Tu tá na sua casa, tranquilo, lá no sul, confortável, com a sua família, com a sua puta de uma rescisão. Você tá pagando o quê? É um outro diretor, não, eu preciso de reforço, porque eu preciso de protagonismo, porque eu preciso ser campeão. Campeão do quê? Campeão do quê? Do que você precisa ser campeão do São Paulo esse ano? Não, é porque é jogador da base, não. Põe o moleque da base. Gustavo Santana fez uma partida impecável? Não, mas já vi alguma coisa diferente, uma vontade diferente, alguma coisa diferente. Um sangue novo, alguma coisa decente. Então é isso que precisa fazer hoje. Esquece convicção. Acabou. O São Paulo só tá dessa forma porque todo mundo ficou com a sua convicção. Conselheiros, presidentes que passaram, diretores, treinadores. Senso de urgência, quando você tá numa sensação de sobrevivência, quando você precisa estar no ar de sobrevivência, você precisa abrir mão das suas convicções. Você precisa abrir mão daquilo que você acha certo ou errado de opinião. Você precisa fazer o suficiente para sobreviver. Você precisa fazer o que precisa ser feito para sobreviver. E é isso que o São Paulo precisa hoje. É 3 pontos do Z4. Se o São Paulo entrar no Z4, ele não sai mais. É esse o senso de urgência que precisa ter. É olhar e falar, tô a 3 pontos da tabela. 3 pontos. Meu irmão, eu vou cair. Porque vocês acham mesmo que se esse time entrar na zona de rebaixamento, ele vai sair? Com essa aura que tá em volta desse time? O jogo contra a Chapecoense foi desesperador. Porque parece... Sabe quando as pessoas falam, as pessoas que estão num momento difícil, elas falam que parece que elas gritam, mas não conseguem reagir, não tem voz, parece o São Paulo em campo. Eu não tenho dúvida que nenhum jogador ali tá de má vontade. Só que os caras não conseguem, entendeu? Os caras não saem. Por isso que precisa oxigenar, falar, não, pera. Ferreirinha não tá, preciso de um ponto, então bota o Victor Sá, que é algo novo. Pô, o Ferreirinha não tá dando mais? Bota o TT, bota o Luca. Quem mais eu tenho de ponta? Não tem mais. Pega outro da base lá, faz alguma coisa diferente. Porque não dá mais para insistir nos mesmos.
Isso eu falo para todos os jogadores. E esses jogadores precisam ter humildade de falar, cara, tô quebrando a bola. Não tô bem, não tô fazendo diferença alguma. Só que é difícil, né? É difícil todo mundo deixar o ego de lado por um momento para pensar no bem da instituição. Num bem maior. Num bem maior. O maior ser humano que passou por essa terra abriu mão de muita coisa, inclusive da sua vida, para as coisas poderem acontecer.